Vamos lá, pessoal, novo vídeo e novo assunto. Título 3, os órgãos da execução penal. Artigo 61, são órgãos da execução penal. 1. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Nós veremos, pessoal, que esse órgão aqui, o Conselho Nacional, com sede em Brasília, ele é o norte para os outros órgãos penitenciários, como o Conselho Penitenciário, o Departamento Penitenciário. Estes órgãos, eles vão agir conforme a normatização aqui, a instrução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Outro órgão é o Juízo de Execução. Nós vamos falar pontualmente sobre as atribuições do juízo, quem compõe. Depois nós vamos falar do Ministério Público, que é ali o promotor de justiça atuando em cada comarca. E quais são as atribuições do Ministério Público, ver as diferenças, muito semelhante com a Defensoria Pública, que é o inciso 8º aqui, inciso 8. É muito semelhante, mas a Defensoria tem mais atividades. O Conselho Penitenciário, Departamentos Penitenciários, qual a diferença do Conselho para o Departamento, Patronato, Conselho da Comunidade e Defensoria Pública. Esses 8 órgãos são os órgãos que compõem a execução penal, ok? Então nós vamos seguir e vamos começar a falar sobre cada um deles. Se não der tempo nesse vídeo, a gente termina no próximo. Do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o artigo 62. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com sede na capital da República, é subordinado a quem? Questão de prova. Ministério da Justiça. Ministério da Justiça. Vai cair na prova dizendo que é o Ministério da Defesa, que é o Ministério lá de alguma coisa de administração penitenciária. Não, ele tem sede na capital, Brasília, e é subordinado ao Ministério da Justiça. O Ministro da Justiça é o chefe imediato ali desse órgão, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Artigo 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores profissionais da área de Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Penitenciário, Ciências Correlatas, bem como representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Pessoal, isso já caiu em prova. Preste atenção, 13 membros. Não são 13 juízes. Cuidado, você vai fazer prova de também, vai cair direito constitucional. Lá no STF são 11 ministros, lá no STJ são 33 juízes. Então eles colocam o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária falando que são 13 juízes. Não são 13 juízes, são 13 membros designados através de ato de quem? Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça vai através de ato administrativo, escolher os 13 membros, professores, profissionais de área de direito penal, processual penal, penitenciário, ciências correlatas, áreas jurídicas e ainda representantes da comunidade. Pode ter membro da pastoral carcerária? Pode ter membros e dos ministérios da área social, membro dos ministérios da área social, não é defesa social, é assistência social. Portanto, quem são esses 13 membros? Podem ser uns professores de direito, outras mestres em direito penal, outros profissionais da área de penitenciária e ainda representantes da comunidade e assistentes sociais, etc. Os 13 membros designados ali por ato administrativo, ato do Ministério da Justiça, serão escolhidos para compor este conselho. Parágrafo único. O mandato dos membros do conselho terá duração de 2 anos, renovando 1/3 a cada ano. 1/3 desse grupo aí será renovado a cada ano. Portanto, não coincide o mandato de todos. Eles não entram todos os 13 ao mesmo tempo e saem ao mesmo tempo. A cada ano, 1/3 é renovado. 1/3 desses membros sai a cada ano e vai se renovando, de forma que 2/3 sempre é experiente. 2/3 sempre será experiente, vai ter no mínimo 1 ano de experiência.
Para a prova, eu vou guardar o mandato dos membros do Conselho tem a duração de 2 anos. Esse é o período, sendo que 1/3 é renovado a cada ano. 64 artigo. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe. Pessoal, vocês vão ter que ler ou voltar a esse vídeo, porque você tem que passar por esse assunto mais de uma vez, porque é extenso e você precisa de guardar para a prova. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual. Lembrando sempre que o Conselho Nacional, ele é um Conselho Nacional. Ele é nacional e a sede é na capital federal, é Brasília. Só que ele atua tanto em âmbito nacional como federal, porque as unidades prisionais dos estados estão também não subordinadas, mas são norteadas por este Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Incumbe a este Conselho propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção de delito, a administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. Ora, propor diretrizes da política criminal. Então, esse conselho ele vai deliberar e você deve tomar bastante atenção com o verbo. Olha, a sua principal função não é executar. Executar é para o departamento penitenciário. Ele vai propor diretrizes, é o norte. Lembra que eu falei? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele é o norte, ele está lá em Brasília, e lá em cima ele vai propor diretrizes da política criminal, quanto à prevenção, administração e execução das penas. 2. Contribuir na colaboração de planos nacionais. É bem vago, olha, de desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Eles vão se reunir e vão debater o que é melhor, quais os nortes, quais os procedimentos, o que nós temos que comunicar ao legislativo para que ele possa ser feito. 3. Promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. Ele vai avaliar periodicamente o sistema prisional e ver qual é a necessidade. Necessidade, construção de mais unidades, está superlotado. Ou comunicar ao judiciário que ele tem que fazer uma avaliação melhor. Tem preso ali, segundo os dados, que não deveria estar mais preso. Então ele vai promover essa avaliação e para que as necessidades sejam executadas aquelas necessidades. 4. Estimular e promover a pesquisa criminológica. Ou seja, vai estudar criminalidade e as suas causas. Qual é a causa da criminalidade? Quais os locais que há a incidência de crimes? Qual a porcentagem de reincidência no sistema prisional? Isso tudo é a pesquisa criminológica. Ela vai estudar e também promover. O Conselho Nacional, neste caso, ele atua. Ele não só estimula, mas também promove a pesquisa criminológica. 5. Elaborar Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. Ele vai formar ali e vai disponibilizar através de meios, através da internet, cursos de formação para que o agente penitenciário, para que os diretores de unidade prisional possam se aperfeiçoar, formar e aperfeiçoar. 6. Estabelecer regras sobre arquitetura de construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele constrói unidade prisional? Não, quem vai construir é o Estado, se for uma unidade prisional estadual, ou a União, se for uma unidade penitenciária de âmbito nacional, de âmbito federal. Ele vai estabelecer regras sobre a arquitetura. Como que serão essas regras? Ele vai decidir, ele vai reunir e vai definir essas regras. Também, seja estabelecimentos penais, casas de albergados, por exemplo, onde fica os condenados em regime aberto. Nós vamos estudar isso. 7. Estabelecer os critérios para elaboração da estatística criminal. Tá, com que base? Com base em que será feita? Quando, na execução do inciso 4, que é promover a pesquisa criminológica, esse mesmo conselho ele vai desenvolver os critérios para a elaboração da estatística, como será feita essa estatística, quais serão os parâmetros, tudo isso cabe a este conselho. Agora aqui, eu quero que você preste atenção nesse inciso 8º, porque já não é algo tão vago, é algo que ele vai fazer diretamente. Olha,
O Conselho vai inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas e outros meios acerca do desenvolvimento da execução penal nos estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias para o seu aprimoramento. Então nós temos duas formas do conhecimento da realidade prisional chegar até esse conselho, seja diretamente com a inspeção e fiscalização ou com o relatório do Conselho Penitenciário. Mas também tem as requisições, ou seja, este conselho pode requisitar a determinada unidade prisional que envie dados ali a respeito dos procedimentos realizados. Eles podem fazer visitas diretas ou outros meios, acerca de quê? Desenvolvimento da execução penal dos estados, territórios e Distrito Federal. E vai propor, então, medidas para que possa melhorar. Então, guarde isso, que geralmente, na maioria dos casos, é muito vago, é abstrato as atribuições do Conselho. É propor diretrizes, contribuir nas metas, promover a avaliação. Não é algo, ele não põe a mão na massa, mas aqui, no inciso 8º, ele atua diretamente. Ele inspeciona e fiscaliza o estabelecimento, ou mediante relatório do Conselho Penitenciário, ou requisições, etc. Outra função do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é representar ao juiz da execução ou autoridade administrativa para a instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. Olha, a unidade prisional, o diretor, os agentes penitenciários, os funcionários que trabalham, os inspetores, quem trabalha diretamente com o preso ali, violou normas referentes à execução penal, ao que está previsto na lei. A lei de execução penal diz que são as 5 formas de penalizar o preso, de punir, de disciplina, que são elas. A primeira dela é a advertência verbal, depois nós temos a repreensão, suspensão, restrição de direitos, ainda isolamento ou colocar o preso no RDD. Vamos supor que esse último caso aí, ou colocar o preso no RDD, regime disciplinar diferenciado, sem a decisão prévia do juiz, sem despacho fundamentado do juiz. Então o diretor colocou lá aquele preso no RDD. Dessa forma, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com essa informação, seja por visita, seja de outra forma, ela vai representar o juiz, a autoridade administrativa, o secretário de Defesa Social, secretário de Segurança Pública, que está acima hierarquicamente daquele diretor, vai comunicar essa violação para que as medidas sejam tomadas, para que aquele diretor seja exonerado ou seja punido, etc. Ok? E aquele preso saia do RDD, se for o caso. 10. Representar a autoridade competente para interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. Olha, o estabelecimento ele está totalmente insalubre. As celas foram mal feitas e fizeram subdivisões ali. As celas não têm os 6 metros quadrados, que é o mínimo para a cela individual. Não tem ainda a presença de ratos, de insetos. Então ele vai representar a autoridade competente para interdição, para que aqueles presos sejam remanejados para outras unidades. Releia, por favor, pessoal, as funções e atribuições do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Nós vamos diferenciar daqui a pouco, quando a gente for falar no próximo vídeo, né, de Conselho Penitenciário. Agora nós vamos falar ainda do juízo da execução. Está no artigo 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Quem que executa a pena ali, pessoal? Quem que dá a sentença, bate o martelo? Quem que cuida daquela execução penal, daquele procedimento penitenciário ali? Não penal, penitenciário. É o juiz ali que está determinado na organização judiciária. A lei local ali da organização judiciária diz que no estado ali de São Paulo, naquele presídio X, será o juiz tal que vai tomar conta da execução penal. Beleza, está disciplinado da lei. Só que a lei é omissa, ela não fala nada.
Quem que será responsável pela execução penal, pelo aquele período, fiscalizar, acompanhar aquele preso durante aquele período da sua prisão? Será o juiz que bateu o martelo, o juiz que proferiu a sentença. Na falta de lei indicando um juiz para a organização judiciária, essa execução penal vai ser feita pelo juiz que bateu o martelo, o juiz da sentença. Então, primeiro, juiz que foi indicado na lei. A lei judiciária ali diz que o juiz fulano de tal é responsável pela execução penal. Será ele. Se a lei não fala nada, será o juiz que proferiu a sentença de cada preso, vai ser responsável por ele, pela sua execução penal. Artigo 66. Compete ao juiz da execução. Olha, são inúmeras funções que nós temos que guardar. Inciso 1. Aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer ao condenado. Nós sabemos que, pelo direito condicional, o direito constitucional nos ensina que a lei penal não retroage, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, para beneficiar o réu, a lei penal retroage. O indivíduo foi preso por tráfico de drogas. Ele tomou ali 12 anos. Só que veio uma lei posterior, ele estava cumprindo ali, faz 3 anos que ele estava preso, naquela condenação de 12. Veio uma nova lei, suponhamos, que diz que tráfico de drogas não é mais crime do Brasil. Dessa forma, como a lei penal, para beneficiar o réu, retroage, o juiz vai aplicar a esse caso julgado aquela lei. Aquele preso vai ser posto em liberdade. Então, aplicar aos casos julgados em lei posterior que de qualquer modo favorecer a um condenado. Lembrando, guarde isso para sua prova, que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Não se aplica uma lei, a lei se tornou mais grave, ela não volta para pegar aquele indivíduo condenado, mas se for melhor, ela volta sim. Inciso 2. Declarar extinta a punibilidade. Opa, foi extinta a punibilidade do indivíduo. Algumas causas de extinção da punibilidade, nós vamos falar isso aí ainda nesse estudo da lei de execução penal, mas anistia, graça, são algumas formas de causa de extinção. O preso, então, houve um decreto ali, o Congresso Nacional decidiu pela anistia. Dessa forma, um indivíduo que cumpria a pena por aquele motivo, ele está anistiado. Então cabe quem? O juiz vai declarar extinta sua punibilidade por anistia e vai expedir seu alvará de soltura. Você vai guardar para a prova somente isso, declarar extinta a punibilidade. 3. Decidir sobre. Aqui é muita coisa. Olha, decidir, pessoal. Nós vamos ver que o Ministério Público e a Defensoria Pública vai requerer. O juiz não requer nada, o juiz decide. Quem vai requerer? Ministério Público e a defesa. O juiz decide. A decisão é dele. Ele tem o martelo de ouro. Ele vai decidir sobre soma e unificação de penas. Se vai unificar aquelas penas, que dessa forma vai se tornar menor para o preso. O juiz que decide sobre soma ou unificação, progressão ou regressão de regimes. Quando o preso tiver o direito de progressão, por tempo, ficou preso ali 1/6, tem direito à progressão de regime. O juiz vai pegar a sua ficha, o seu prontuário ali e vai avaliar se ele faz jus a essa progressão ou ainda regressão de regimes em caso de falta. É o juiz que decide. Detração ou remissão da pena. A detração é quando o juiz vai computar ali na sua pena o tempo de prisão provisória. Ele ficou preso provisoriamente 6 meses, foi condenado a 1 ano. Então, o seu advogado vem e pede a detração, vai computar aqueles 6 meses, só mais 6 para ele cumprir a sua pena. Detração ou remissão de pena. O preso trabalhou ou estudou, trabalhou 3 dias, ele faz jus a 1 dia na pena, então vai remir. Ele trabalhou 300 dias, vai remir 100 dias de pena. Então, isso é remissão, o juiz que decide. Porque, em caso de falta, nós veremos que ele pode perder até 1/3 desse tempo remido. Letra D. Suspensão condicional da pena, é o chamado sursi. Existe o sursi processual e o sursi penal. O que interessa para nós aqui é o sursi penal. Ele está cumprindo a pena.
mas ele iria cumprir a pena ou estava cumprindo, o juiz voltou atrás, decidiu deu a ele a suspensão condicional. Você vai para a rua, vai cumprir alguns pré-requisitos, nós vamos estudar sobre ainda suspensão condicional, e não vai ficar na cadeia. O juiz decide sobre essa suspensão condicional. Livramento condicional, isso aqui nós já conhecemos. Liberdade condicional, o juiz decide, olha, você já cumpriu 1/3 da pena, tem bom comportamento, não é reincidente, vai para o livramento condicional e vai aplicar as condições e fiscalizar essas condições. Não frequentar determinados lugares, não comparecer, não ficar na rua depois de certo horário, comparecer periodicamente para assinar ali em juízo, são as condições do livramento condicional. E ainda, decidir sobre qualquer incidente previsto na execução penal. Por exemplo, transferência de preso, o preso está ali na comarca em que ele cometeu o crime. O juiz, em caso de necessidade, o juiz vai decidir sobre essa transferência ou qualquer outro incidente na execução da pena. Agora, essas que nós lemos, esses 6, eles são os casos em que o juiz vai decidir. A decisão, esses 6. Agora, ele vai autorizar saídas temporárias. Nós temos as saídas temporárias de 7 dias, que é um período que o indivíduo preso sai 5 vezes ao ano para visitar a família ou, por exemplo, para participar de algum curso, algum evento previamente definido ali. Ele sai 5 vezes ao ano de 7 dias. Autorização de saídas temporárias. Nós vimos aqui que o juiz ele decide, Ele decide sobre esses itens que nós acabamos de falar. Mas ele também, depois de decidir, ele vai também determinar. Ele decide e ele também determina. Letra A forma de cumprimento da pena de restritiva de direitos e fiscalizar a sua execução restritiva de direitos. Uma prestação de serviço à comunidade. Ele, o juiz, que vai decidir a forma e a forma de fiscalizar. Será por folha de ponto assinada na hora que ele chegar e sair do serviço? Letra B. Conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. Ele deveria ajudar no asilo de idosos, casa de velhinhos. Ele não compareceu, o juiz pode converter em prisão. C. Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Ele está ali há 6 meses cumprindo a pena, o juiz percebe que há uma prova ali demonstrando que não foi bem aquilo, realmente ele tinha culpa, mas a culpa não era tão ampla como ele fundamentou para a sua decisão. Ele pode converter então aquela pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, se ele achar que não deve pôr preso em liberdade completamente. Letra D. Aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. Ora, vai colocar o indivíduo no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, medida de segurança, bem como a substituição da pena. Ele foi condenado, está na penitenciária. O seu advogado vem e diz que ele está com problemas mentais. Então vamos o colocar em medida de segurança. É o juiz quem determina. E letra E. Revogar a medida de segurança. Ora, não há mais necessidade. Vamos revogar a medida de segurança porque esse indivíduo já pagou pelo que ele fez e já recuperou o seu estado mental. São esses 5. Nós temos ainda outras. Letra F. A desinternação e o restabelecimento à situação anterior. Nós falamos aqui em medida de segurança, ele vai estar no hospital de custódia e tratamento penitenciário. Mas o juiz também poderá enviar o preso ou o condenado a um tratamento ambulatorial, de internação. O juiz poderá internar e pode também restabelecer a situação anterior. E G, o cumprimento da pena ou medida de segurança em outra comarca, por motivo de segurança ou por a outra comarca ter mais recursos. E letra H, a remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86, que diz: a União poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher, mediante decisão judicial, os condenados a pena superior a 15 anos, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Então a União vai construir esses estabelecimentos de segurança máxima. E neste caso aqui, nós temos que o juiz poderá
ele vai determinar a remoção do condenado quando se achar necessário nessas hipóteses aqui de segurança. O juiz decide essa remoção, então, e todas essas alíneas que nós vimos aqui, a linha A até a linha H. Então, esse foi o juízo da execução. Nós temos ainda, pessoal, nós vimos determinar, mas temos ainda outras funções: zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Esse zelar é de forma que o juiz tem em mãos todos os dados prisionais ali, de entrada, data de saída, data de progressão, ele tem em mãos. Ele vai zelar pelo correto cumprimento para que o preso não fique além da pena, e ele vai visitar periodicamente as unidades prisionais para que visitar mensalmente as unidades prisionais para que haja o correto cumprimento da pena, para que não haja excesso, para que não haja desvio. 7. Inspecionar, como eu falei anteriormente, mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providência para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Aqui é muito tranquilo, pessoal. Aqui você tem que guardar mensalmente. Ele mensalmente tem que visitar a unidade prisional. 8º, interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência dos dispositivos dessa lei. Cuidado, pessoal, preste atenção. Aqui o juiz vai fazer o quê? Interditar. O que o Conselho Penitenciário vai fazer? Ele vai comunicar à autoridade competente sobre essa interdição. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária não vai interditar. Ele, quando houver a necessidade de interditar, eu falei que ele comunica à autoridade competente. Quem é a autoridade aqui? O juiz. Ele vai determinar, ele vai interditar no todo ou em parte alguma galeria, algum pavilhão ou a unidade inteira. 9. Compor e instalar o Conselho da Comunidade. Existe o Conselho da Comunidade, nós vamos estudar sobre ele nesses vídeos de lei de execução penal. O juiz compõe, o juiz se faz presente no Conselho da Comunidade. E ele tem a obrigação de emitir anualmente atestado de pena a cumprir para o preso. Uma vez por ano, no mínimo, segundo a lei de execução penal, o preso recebe em mãos o seu atestado de pena a cumprir. Aí ele vai olhar, olha, falta tanto tempo. Se tiver ali excesso ou alguma coisa errada, ele comunica com o seu advogado comunica ao juiz para que seja retificado. Lembrando, pessoal, que alguns estados dizem nos seus regulamentos, nas suas leis estaduais, que o juiz tem o dever de enviar semestralmente atestado de pena a cumprir. Na lei de execução penal, nós vamos marcar que é uma vez por ano. Agora sim terminamos o juízo da execução. Até que enfim. Próxima aula nós vamos falar de quê? Dando início falando do Ministério Público, ok? Até a próxima.